Dedinho de Prosa está entrevistando Fleming Cabral. E eu perguntei ao senhor no bloco anterior se com a retirada da Operação Manzoá aumentou a incidência de motoristas alcoolizados na estrada, ou se não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha, nós temos uma incidência e, lamentavelmente, a legislação brasileira, ela estimula muito as pessoas a ingerirem álcool. Então você vê nas propagandas... É muito frouxo, a lei é muito frouxa. E mostra a pessoa feliz, alegre, né, saudável, bebendo. Não foi proibido a ingestão, mostrar a ingestão, mas o ato de abrir, o ato de mostrar um carro passando e você bebendo, mostrando que aquilo é felicidade, aquilo é utopia. A gente vive no Brasil que ainda precisamos melhorar muito com relação a isso. A lei precisa frear muito mais, como aconteceu com o fumo. Quando se percebeu que o índice estava muito alto e o prejuízo para a nação brasileira era muito grande, precisou-se o quê? Diminuir essa questão da propaganda do cigarro. Na sua opinião, como é que deveria ser mesmo, para acabar com essa irresponsabilidade? Porque a gente vê a coisa correndo frouxa. Qual seria a sua sugestão? Deveria ser assim: cometeu um crime, matou gente, chau carteira de motorista. Afinal, qual seria a solução? Olha, essa solução ela começa da base. Ela não se inicia no fim. Então as pessoas, lamentavelmente, querem corrigir o erro no final. Nós precisamos corrigir na base. E essa base é o quê? Fazer com que na nossa legislação, na nossa base de educação, na escola, já comece a disciplinar. Se você observar nos países de primeiro mundo, eles começam a mostrar à criança como ele deve passar na rua, como ele deve se comportar no trânsito, como é que ele deve se fazer um motorista agir. Então, trabalhar isso do início. Agora, quem está já dentro desse processo, como nós estamos, pessoas que já têm um vício, e principalmente o vício pior, que hoje celular até liga. O celular hoje, até ligação faz, porque antes era só para fazer ligação. Hoje a pessoa fica passando mensagem, na moto, dirigindo a moto, passando mensagem. Então, esse aí, ele precisa ser corrigido e às vezes só o poder da caneta, infelizmente. Mas esse trabalho, essa conscientização, essa integração dos órgãos, atuando em conjunto, fazendo com que essa união seja um fato assim que mostre para a sociedade que nós estamos educando, mas fiscalizando. Mas um dia desse eu vi um acidente aqui em João Pessoa, uma barbaridade no trânsito, e era uma autoridade, e a autoridade continua autoridade e o cabo continua morto. E aí? Isso é lamentável, por quê? Porque existe uma coisa... O cara continua morto, não, tá, morreu uma vez, não precisa não morrer outra, né? Não tem como morrer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa acabou-se e o outro continua autoridade, com todos os privilégios, para lá e para cá, todo mundo vendo. Aí é onde entra o outro lado. Inicialmente se trabalha a parte da base, que é exatamente a parte da educação, de disciplinar, tornar essa criança um cidadão que respeite a lei. Isso é o primeiro ponto. Esses que estão na atualidade, e nós precisamos realmente, eu acho que o Brasil está passando um momento aí de passar a limpo, as pessoas achavam que todo mundo era impune, ninguém ia para a cadeia, o senador não ia para a cadeia, o presidente não se mexe. Então, isso precisa acabar. Recentemente, na história da humanidade, nós fizemos aqui a Itália, que passou por um processo muito grande, quando a máfia tomava conta da Itália. Precisou passar limpo a Itália. E o Brasil está tendo uma oportunidade muito boa agora. Nós temos, independente de A, de B, de C, de quem fica, de quem sai, há um novo momento. O cidadão ele tem que se comportar e ver que ele não para em cima da faixa de pedestre, porque isso é uma corrupção. Ele não evita, ele evita parar o seu veículo no acesso a um portador de deficiência. Ele chega na fila, obedece, não manda o amigo furar a fila. Quer dizer, então essas pequenas corrupções que nós cometemos, nós temos que colocar a nossa cara a tapa. Precisamos nos conscientizar disso. Então, acho que é um momento muito grandioso para o país, como nação, para que nós façamos um bom exemplo para novas gerações, para meus filhos, para nossos netos. Fiquem realmente, peguem isso aí. Agora tem que ser lei. E a lei está sendo dura, a lei está sendo eficaz. Porém, toda lei precisa ser bem aplicada. Um crime cometido, um acidente de trânsito que é feito, se ele é feito por irresponsabilidade, precisa-se das provas cabíveis para poder se colocar isso de forma formalizada e punir. Seja ele quem for, seja autoridade, seja uma pessoa comum, seja o que for.
Porém, é preciso que essa tramitação seja eficaz. Mas esse porém não é a tal brechinha, não? Porque eu já vi aqui uma família que o camarada passou por cima e ele no Tribunal de Justiça ele ria. Eu entrevistei ela aqui, passava por ela e ria como dizia, você é uma trouxa. Não é esse porém, esse trâmite que abre a brechinha, não é que o cara aposta na impunidade. Mas é exatamente isso que eu estou te falando, esse rever os nossos conceitos. Então é preciso, quando a gente faz uma campanha dessa, dizendo trânsito seguro, falando de educação do trânsito, é para que a gente faça com que haja a consciência daquele que ainda não dirige, mas aquele que sabe dirigir, que acha que pode tudo, que se acha um Deus, né? Que a gente passa essas lições desde a coisa mais simples, que é colocar um cinto de segurança. Por quê? Porque às vezes o motorista ele está de cinto, está na velocidade adequada, outro vem e bate, o passageiro não está com cinto de segurança, ele é projetado e mata o motorista, que está de cinto, e o outro sobrevive. Vem desde uma coisa muito simples, o sono. A pessoa simplesmente pega o carro, bota água, calibra pneu e viaja com sono. Caminhão, é o pau que mais tem. Então são ações... E eu quero me permita, foi boa a sua colocação. Como é que se justifica que o cara sai do Rio Grande do Sul, de um lado a outro do Brasil, com sono, passa polícia rodoviária estadual, federal, municipal, polícia rural, e passa por esse povo todo e como é que se explica? Existe uma coisa que algumas pessoas fazem, a gente vê muito em cinema, e Deus permita que eu nunca presencie um fato desse. Mas existe o famoso roleta russa. Tem gente que ganha muito dinheiro com roleta russa, bota uma bala no cano e fica balançando e não consegue atirar naquele dia. Mas no dia que atirar, ele acabou. Não, mas a minha pergunta é o seguinte, entre São Paulo e João Pessoa, você passa por 200 policiais. Como é que ele consegue passar com sono e exausto? É isso que eu estou te falando. Então, esse daí é o famoso roleta russa. Ele conseguiu passar porque a abordagem é feita. É feita as campanhas educativas, é feita a fiscalização. Porém, numa rodovia, onde se faz uma fiscalização, é por amostragem. Não se consegue fiscalizar tudo. Então, aí é onde entra o que da questão. Nós não temos um posto policiais com uma quantidade de pessoas, de policiais rodoviários, para fiscalizar tudo. Então, nessa amostragem, pode acontecer, por isso que eu citei essa questão da roleta russa, pode acontecer dele sair do Rio Grande do Sul e chegar na Paraíba. Porém, ele pode sair daqui da Paraíba e não chegar ali em Goiânia, ele é fiscalizado em Mata Redonda. E ele é preso. Por quê? Porque lá, se ele cair na malha, o policial rodoviário vai atuar de forma eficaz e resistente. Eu fiz uma pergunta da outra vez. Eu sou campeão de autoescola, porque eu nasci com um problema que não aprendi a dirigir. A coisa mais fácil do mundo, todo mundo eu não dirijo. E eu notei uma coisa nas autoescolas, eu nunca vi uma autoridade numa autoescola. E eu fiz essa pergunta ao instrutor, ele só fez rir. As autoridades, juízes, desembargadores, governadores, vão à autoescola, fazem o curso e tiram a carteira? Eu te afirmo que ele tem que ir. Tem que ir. Senão... a lei diz que ele tem que ir. Não, mas a lei no Brasil diz muita coisa. Mas aí é isso que eu estou te falando, então ele tem que ir. Agora, se alguma autoescola, e aí eu te digo uma coisa, que eu presencio e acompanho a fiscalização que é feita pelo Detran da Paraíba, onde tem o doutor Aristeu que vem trabalhando incansavelmente junto com toda a diretoria, né, doutor Rui Bezerra, com o doutor Orlando, com o doutor Fábio. Então, toda essa equipe faz a fiscalização de tal forma para que haja realmente o quê? Que ele cumpra o curso. Inclusive, ele tem que estar lá colocando o dedinho no início e no final da aula, para ter aquela quantidade de aulas registrada, que existe já é uma evolução. Então, ele é para ir. Agora, lamentavelmente, existem as facilidades, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, que as pessoas tentam burlar. E esse burlar, geralmente, é para prejudicar. Essa pessoa que vai receber uma licença, porque ele tem uma licença de um período, ele não fica habilitado. É uma coisa que existe uma confusão com o nosso povo brasileiro. Quando ele recebe a carteira, aquela carteira ali, ele não está habilitado. Ele recebe uma licença com um período para ele trafegar. Depois daquele período, ele tem que fazer uma nova avaliação. Agora, se existe alguém que chega e tem alguma facilidade ou algum tipo de ação que não seja correta, infelizmente, isso tem que ser coibido. E aí é onde eu volto a dizer, o Brasil está tendo uma oportunidade de rever seus conceitos e suas lições morais. Beleza. Infelizmente, chegamos ao final. Quero lhe agradecer pela entrevista, uma entrevista muito esclarecedora. Obrigado. O DR tem feito assim de forma incansável, usando, e eu
aproveito a sua audiência para mostrar esse nosso trabalho, que é um trabalho de segurança no trânsito, tornando que nós podemos fazer esse trânsito seguro. E essas ações de segurança são eu quero aproveitar só esse minutinho. Então, nós temos aqui as infrações que são as mais cometidas: o uso do celular, a falta do capacete, o excesso de velocidade, bebida ao volante, o não uso da cadeirinha adequada, a falta do cinto de segurança e o pedestre, que tem muito pedestre sendo atropelado na sua faixa de pedestre. E esse pare aqui é um pare de um clamor que a sociedade pede para que as pessoas parem e obedeçam a sinalização, obedeçam a legislação. Por isso eu agradeço muito, desejo sucesso, que Deus abençoe cada vez mais e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Ok. Dedinho de Prosa fica por aqui, até a próxima.